Rita Mundim, te convido aqui para dividir tela comigo. Rita, quero começar? Agora sim. Temos Rita Mundim, seja Oi? muito bem-vinda, Rita. Muito boa aqui. tarde. Boa tarde. Rita, quero começar falando do orçamento. O governo federal está planejando fatiar aquela medida, a medida provisória alternativa ao IOF, para recompor as perspectivas de arrecadação. E aí, o que está sendo aventado faz algum sentido do ponto de vista legislativo ou até mesmo essa possibilidade factível de um incremento de arrecadação tão significativo? Pois é, a princípio é mais do mesmo, mas podem haver aí algumas mudanças. Vamos lá. O que é mais do mesmo? Até ontem, porque o Haddad queria enviar ontem mesmo para o Congresso. Então, até ontem tinham 2 projetos de lei, um tratando do lado da equação da despesa e o outro tratando do lado da equação da receita. Segundo eles iriam cortar despesas. Como? Tornando mais efetivos os cadastros dos beneficiários e daqueles benefícios concedidos. Mas a gente vê que o governo não tem muita competência para isso não, porque senão nós não teríamos esse escândalo no INSS. Então a gente sabe que toda vez que o governo passa um pente fino, parece que aumentam os números de beneficiários. E eu acho que isso é um problema que deveria ser tratado com toda a transparência. Quais os critérios, né? E esses cadastros, eles deveriam ter um controle por cada município. É assim que funciona, mas não funciona. Mas essa transparência deveria ser dada cidade por cidade, para a gente saber direitinho para onde que está indo, sob a forma de benefícios, né, sociais, o dinheiro do contribuinte. E quando a gente vê a população da cidade, a característica da economia da cidade, da região, a gente tem, com o senso comum, a gente consegue avaliar se aqueles números estão além, ou se estão aquém, ou se são números dentro do razoável, né? Então, esses critérios, eles deveriam ser muito claros e deveriam ser repassados para a sociedade em geral. Por isso que eu não acredito que vão resolver muita coisa pelo lado do corte de despesas, principalmente se nós estamos em ano pré-eleitoral. Então, acho que não vai ser por aí. Pelo lado que o governo é muito bom, né, que é o aumento de receitas via carga tributária, via impostos, vai vir aí um aumento, né, do imposto das bets, que já deveria ter vindo. E a contribuição sobre o lucro líquido das fintechs. Aí, gente, a Febraban até que está concordando. É claro, existe uma competitividade entre os bancos tradicionais e as fintechs. Mas o objetivo das fintechs, elas estão aí exatamente para tentar trazer o custo do dinheiro para baixo. Se há um aumento de carga tributária em cima das fintechs, com certeza elas vão repassar para o custo do dinheiro. Então, as fintechs surgiram para agilizar e, acima de tudo, para tentar diminuir o spread bancário e diminuir o custo de crédito para a sociedade brasileira. Tem também, né, essa volta da não renúncia fiscal, 10 bilhões. E aí que eu acho que mora o perigo. Vai acabar no STF, com essa história da desoneração e da reoneração da folha de pagamento. O que aconteceu lá em 2011? Em cima de uma crise financeira que o mundo atravessava, o governo Dilma, ele desonerou vários setores da economia. Depois, esses setores foram peneirados e hoje essa desoneração é para 17 setores que, ao invés de pagarem 25% em cima da folha de pagamento, eles pagam um percentual em cima da receita bruta, de 1% a 4%. E quais são esses setores? São os setores que mais empregam. Então, eu acho uma coisa muito justa você desonerar folha. A gente deveria pensar em como trocar essa arrecadação por outro tipo de arrecadação, porque onerar a folha de pagamento é ir contra o emprego e contra a formalidade.
né? Então você estimula a informalidade quando você torna a folha de pagamentos mais custosa. Mas, enfim, esses 17 setores são aqueles setores que mais empregam: transporte, construção civil, né? Então, são setores que geram muitos empregos. Mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte: o Congresso, quando nós fizemos aquele acordo em 29 de abril de 2024, para que a desoneração para esses 17 setores permanecesse até 2027, vocês, Congresso, não disseram de onde viriam as receitas para fazer face a essa renúncia fiscal. E é em cima disso que o governo está trabalhando, que é muita grana. E aí vai parar no STF e, de novo, né, a gente tem aquele país que agora tem 3 poderes assim atuando politicamente: executivo, legislativo e judiciário. Então eu acredito que a caneta do STF vai entrar nisso aí para resolver o problema de caixa desse ano e do ano que vem, para fechar o orçamento. O buraco, cada hora eles falam um número. Entre 25 e 26, o número parece total em torno de 50 bi. Mas seriam necessários 20 bi já. Isso é atrás desses 20 bi que o governo está correndo. Então, acredito que é isso que vai acontecer. Rita, apenas de uma forma muito deselegante, queria te fazer só uma pequena correção. Você citou essa alíquota de 25% sobre a folha. O recolhimento, na verdade, ele é de 20%, né? Esse que atinge agora esses 17 setores que mais... Eu falei 25, é 20. Desculpa a minha indelicadeza, mas é isso, 20%. Não. Só para te deixar muito claro. É 20%. Eu devo ter confundido aqui, mas é 20%. Com certeza. Muita coisa na nossa cabeça, né, dona Rita Mundim? Rita, queria exatamente dar vazão a continuar esse bate-papo, porque com o governo tentando de qualquer forma fechar as contas desse e do próximo ano, principalmente baseando-se em uma regra que ele mesmo inventou, uma regra complicada que substituiu o teto de gastos, né, o novo arcabouço fiscal. A gente tem uma limitação do ponto de vista orçamentário muito significativa, pensando nos gastos discricionários. Agora o ministro Fernando Haddad fala em limitar exatamente as emendas parlamentares, num novo embate ali com o Congresso Nacional. Como é que fica exatamente essa consolidação do orçamento, pensando que o governo já apresenta o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com uma previsão de receitas oriundas de uma medida provisória que não havia sido chancelada pelo Congresso? E aí, como é que fica para a gente resolver a situação sobre esse novo arcabouço fiscal? Eu queria entender sobre a sustentabilidade dessa nova regra. Eu não chamo o arcabouço mais de arcabouço, é um calabouço, porque desde a sua aprovação, o governo vem rasgando as regras que ele mesmo criou e que ele mesmo votou, né? Ele foi votado. Então, primeiro ele mudou as metas, agora ele está querendo colocar despesas com pessoal e outras despesas fora das regras do arcabouço. De 2023 até o final do primeiro semestre de 2025, o governo Lula já tinha considerado como despesas extraordinárias mais de 324, quase 330 bilhões, mas são despesas e nós pagamos por elas e elas significam dívida. Dívida significa juros. Então, isso é uma contabilidade criativa. Então, estão fazendo de novo aquilo que foi feito lá na Dilma. Na hora que o Correio, né, os Correios estão com dificuldade, o que é que eles inventam? Um consórcio de bancos, mas com a garantia do Tesouro Nacional, ao invés de colocar dinheiro nos Correios e colocar esses 20 bi de rombo no Correio no orçamento, que seria o transparente, o certo. Então, a gente vai vendo uma série de artifícios, né, colocando despesas debaixo do tapete. E essas despesas são reais, elas existem e comprometem o nosso nível de endividamento e, com isso, fazem com que a taxa Selic não caia. Porque há um excesso de tudo, há um excesso de gastos, seja em termos de benefícios, seja em termos de má gestão de estatais. Então, as coisas estão ficando quase que inaceitáveis em termos de gestão. E aí vem o ministro da Fazenda tentando convencer a sociedade de que ele vai cumprir, mas vai cumprir como? Vai cumprir arrumando aí artifícios contábeis
para que seja entregue a meta, que é o equilíbrio fiscal, se o próprio governo já estava trabalhando com o piso, né, que é o 0,25 do PIB, o TCU falou, não, vocês têm que cumprir a meta. E pelas contas do mercado, pelo prisma fiscal, antes dessa derrota do governo, a gente já estava com uma projeção de déficit de mais de 70, entre 70 a 80 bi. E pela regra, o 0,25 do PIB é 35. Então, a coisa está difícil para o lado do governo. Quer dizer, essas narrativas, elas não vão comportar o tamanho do rombo e o tamanho da verdade. E como que essa solução será encontrada. A gente deixa essa discussão fiscal um pouquinho de lado. Queria falar um pouquinho da temporada de balanços, porque a WEG e a Home inauguraram, né, essas publicações hoje dos resultados do terceiro trimestre. Queria entender como é que você viu exatamente esses resultados, né, que a gente trouxe, inclusive, aqui durante a nossa programação do CNN Money, e o que a gente pode esperar sobre essa série de publicações que a gente deve ver agora nas próximas semanas, né? Pois é, depende do que a empresa faz, né? Inclusive, por exemplo, a WEG é uma empresa muito tranquila, é quase que comprar commodity. Só que os investidores estão muito mal acostumados com a intensidade do crescimento da WEG e ela não entregou esse crescimento habitual nos seus projetos de longo prazo. Então, as ações estão subindo, mas de uma forma mais comportada. Já a Home turbinou, né? Turbinou o resultado, turbinou os lucros e está aí com uma alta de quase 5%. Então, gente, o que a gente vai ver? Aquelas empresas que não são tão dependentes do custo do dinheiro aqui no Brasil, né, da taxa de juros, elas devem performar bem. E aquelas empresas que são cíclicas, que dependem muito dos juros, não devem entregar resultados tão bonitos assim. Então, é a cara do país, né? Um país que é muito forte em exportação, mas um país que tem um mercado interno que está no limite do endividamento, né? As famílias e as grandes empresas ligadas, né, a esse mercado, que dependem desse mercado, passando por dificuldades, né? Passando por dificuldades por causa do custo do crédito e da quase impossibilidade que as famílias estão tendo de alavancarem mais, por causa do nível de endividamento. Nós estamos falando de 70% das famílias, 33% das empresas. Então, é por aí que nós vamos ter essa temporada de balanços que foi inaugurada hoje. A gente vai trazer todos os detalhes aqui nas próximas semanas no CNN Money. A gente conversou com a nossa colunista Rita Mundim. Rita, muito obrigado, sempre um prazer dividir tela com você. Até. Até mais.